Olá, eu espero que vocês estejam super bem. Eu estou começando aqui o Instagram, que eu não gosto de fazer, mas vamos lá, né? Vamos fazer, não tem jeito. Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigada, pessoal no Instagram, pessoal no Rumble, pessoal no YouTube. Obrigada pela sua presença. Vamos lá. Se você estava, vocês estavam lá no telefonema de inglês, né? Obrigada pela sua presença novamente. Mas se você tem amigos que falam português, eles querem participar toda terça-feira, esse mesmo horário, nesses mesmos canais. Então, se você está no Instagram, se você está no Rumble, se você está no YouTube, é aqui, tá bom? Aqui que a gente vai participar. Então, vamos lá. Sorry, guys, I went into the wrong channel. I'm gonna go back to the agent. I'm gonna turn it off. Eu tô entrando no meu pessoal, ao invés de entrar no... Ok. Desculpa só um minutinho. Ai, odeio. Odeio Instagram. Odeio, odeio, odeio. Eu preciso ensinar o povo a usar. Oi, Flávia. Eu preciso ensinar o povo a usar Telegram. Telegram is where it's at. Deixa eu ver. Já estou entrando aqui. Live. Ok. Here we go. Desculpa, pessoal. Ok. Vamos lá. Ok, já comecei. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre dívidas e o que nós vamos fazer com as nossas dívidas, quais as nossas ferramentas que nós temos, né, para eliminar dívidas, o que a gente faz para dar um fim nisso, para a gente viver uma vida que não tem esse problema, que não tem essa preocupação. Então, se você está no Instagram, entra no Zoom para a gente poder ver. Depois eu vou colocar no YouTube a gravação, mas você vai poder ver as informações das pesquisas que já estão, né, disponíveis para a gente saber sobre a vida financeira da população americana, ou como que as pessoas conseguem lidar com suas dívidas. Então, eu estou fazendo um share screen no Zoom, tá? Então, se você quiser participar no Zoom, entra lá, porque você vai ver muitas informações que são muito importantes para você entender o nosso conceito do que a gente vai falar hoje. Senão, você assiste o vídeo no YouTube mais tarde. E pode compartilhar com seus amigos também, tá? Nosso intuito é que não só você saiba dessa informação, mas que você pode compartilhar com seus amigos, porque eles também precisam de ajuda na área financeira. Então, hoje nós vamos conversar sobre eliminar as dívidas ou consolidar as suas dívidas. Eu não sei se estou falando essa palavra certa no português, mas manter todas as suas dívidas em um lugar só, ou também eliminar as suas dívidas. Como que você vai fazer isso, né? Então, a estatística nos Estados Unidos mostra, eu vou fazer um share screen para vocês verem, quem está no Zoom vai poder ver isso aqui. A estatística no website debt.org, que é um website que mostra sobre dívidas, tá? Sobre nossas dívidas, sobre o que acontece com o nosso dinheiro nos Estados Unidos. Fala sobre casas, fala sobre bankruptcy, sobre falência, fala sobre student loans, dívidas de estudante, fala sobre mortgages, cartões de crédito, tudo isso. Esse website é muito bom. Se você não conhece, dá uma visitada quando você tem uma chance para você se educar na área das finanças, tá bom? Mas existe aqui essa pesquisa que foi organizada em julho desse ano passado, falando sobre as dívidas do americano. Então, se você está no Zoom, você está vendo essa tabela. Das pessoas de 18 a 30 anos, eles têm uma média de 18 mil dólares e 800 em dívidas. Das pessoas que têm de 30 a 40 anos, eles têm uma média de 26 mil dólares em dívida. Dos 40 aos 50, 28 mil dólares em dívida. De 50 a 60, 24 mil dólares em dívida. Isso é uma média. E até os velhinhos de 70 anos para cima ainda tem uma dívida de mais ou menos 10 mil dólares em média. E o que mais impactou a parte na preparação para essa classe de hoje foi o fato de que as famílias americanas têm uma média de 30% do income deles, o que eles recebem de salário, vai para pagar dívidas. 30% para cada 10 dólares que você ganha,
3 vai para pagar suas dívidas. Então, você está trocando o seu tempo, né, pelo dinheiro. Então, você vai trabalhar, você passa horas trabalhando e esse tempo que você trabalhou, você troca ele por dinheiro. E esse dinheiro, ao invés de estar sendo benefício para você e para sua família, ele está sendo usado para pagar dívidas, ele está indo para finance charges. O que é finance charges? São FIIs, são além da parte principal do que você emprestou, tá? Os juros, a correção. E esse dinheiro não é recuperável. Você não recupera esse dinheiro que você está pagando em fees, em finance charges. Então, é muito importante você lembrar de que existem opções para você eliminar esse tipo de conta que você tem, onde você está pagando esses valores para bancos, que você não precisa fazer isso. E te dá uma sensação de urgência em eliminar isso, com rapidez, para que você possa recuperar esse tempo que você está trocando por dinheiro e está sendo jogado para os bancos. Então, essa é a nossa conversa de hoje, tá? Eu falei no final do vídeo em inglês e vou falar agora. Eu não sou fã de Instagram, Facebook e WhatsApp. Não é meu uso de mídia. Eu tenho usado muito Telegram, YouTube e Rumble. Eu escolho usar hoje essas plataformas porque a grande maioria dos meus clientes pedem para mim, por favor, Ana, entra lá, alcança meus amigos, alcança minha família, não consigo falar com eles sobre o dinheiro. Os meus clientes fiéis que estão tendo resultado com os nossos programas de finanças, eles querem que a família, eles querem que os amigos, mas eles não conseguem compartilhar os links porque a família não usa esses médios de mídia social. Por um tempo, eu vou continuar usando aqui. Mas como eu já expliquei para muitos dos meus amigos e pessoas que me seguem, a companhia Meta, que é o dono, né, do WhatsApp, Facebook e Instagram, a função deles na nossa área social, eu acho que é imoral. Eu não sou fã do Zuckerberg e nem da plataforma que ele promove, né, do que o que acontece com a nossa informação que é utilizada, né, nossas câmeras, nossa voz, nossos vídeos, a nossa data, para que ele usa, para ganhar dinheiro, para usar o dinheiro dele para fazer o que ele faz. Eu não sou fã disso. Eu estou usando nesse momento da minha carreira em pedido dos meus clientes, mas eu prefiro não fazer. Então, se você ainda não entrou no Telegram, se você não ainda fez um like, subscribe no nosso canal do YouTube ou do Rumble, faça isso, porque eu não vou usar esse mídia por muito tempo, mas eu vou fazer por um período de tempo até eu ver que dá para alcançar as pessoas que estão mais procurando esse tipo de informação. Tá, então, eu estou voltando aqui. Eu te falei algumas coisas, eu falei, não quero fazer isso, mas eu vou fazer por esse período de tempo. Mas se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, tem já as páginas lá do podcast que a gente tem feito no YouTube semanalmente e também tem as páginas da educação financeira. Então, se você tiver alguma coisa que você quer que a gente cubra nesses canais de informação financeira, nos fale que a gente vai fazer isso lá também, tá? A minha função maior é falar sobre economia americana. Se você está no Brasil nos escutando, eu agradeço a sua presença. Espero que você aprenda alguma coisa, que você possa também nos ensinar alguma coisa da economia brasileira. Mas eu estou focando na economia americana, que é a grande maioria dos meus clientes e aonde a minha exerção de educação financeira é aqui nos Estados Unidos. Então, vamos falar sobre por que acontece dívidas, tá? Por que que uma pessoa se acha na situação dela ter dívidas? São 4 razões principais. A primeira razão principal é porque ela não criou um fundo de emergência. Então, o que acontece? Ela está vivendo a vida normal dela, ela recebe o salário dela, ela paga as contas, tudo bonitinho, mas o dia que acontece uma emergência, ela não tem como superar essa emergência. Ela não tem como pagar essa conta. Então, ela tem que fazer uma dívida, ela tem que passar no cartão de crédito, ela tem que emprestar de uma outra pessoa, ela tem que falar com a família, tem que fazer um GoFundMe, sei lá. Ela tem que emprestar porque ela não tem um fundo de emergência, número 1. Número 2 é porque ela não tem um sistema. Ela não criou um sistema, ela não tem um budget, ela não tem uma ideia do que está entrando, do que está saindo, se o que entra é mais do que sai, se o que sai é mais do que entra. Ela não tem um sistema. Então, ela não está ciente
do que está acontecendo com o dinheiro. Eu tenho muitos clientes que são empresários próprios e eu falo, a primeira pergunta que eu falo, o que que você quer? Depois que a pessoa responde isso, eu falo, quanto que você ganhou o mês passado? Se você é empresário próprio, essa é uma pergunta muito frustrante para o empresário próprio. Quando você trabalha para uma corporação, para uma firma, você sabe o seu salário, porque ele vem ali, né, estampado no papelzinho já bonitinho. Agora, quando você é empresário próprio, você tem que definir o que você está ganhando, porque você tem o seu ganho e ele flutua todo mês. Você tem o seu gasto, que ele também flutua todo mês, e aí você tem que calcular. Então, você tem que estar a par dos seus sistemas, a par do que você está faturando. E então, se você não tem um sistema e você não tem um sistema organizado, um budget, é uma das razões porque as pessoas entram em dívidas, porque às vezes elas estão gastando mais do que elas ganham. Elas não têm um sistema para observar esse dinheiro de entra e sai, tá? A terceira razão é porque a pessoa realmente não tem uma maturidade financeira ou emocional. Ela vê uma coisa, ela gostou, ela compra. Se tem dinheiro na conta, ela vai e compra. Ela não examina se aquela expense é uma expense inteligente, se é uma compra emocional. Então, ela vai e compra, porque ela quer. Aí eu trabalho bastante, eu mereço. Eu me dedico muito para o meu trabalho, eu alcancei um alvo, eu mereço. Sem examinar se aquilo realmente é para ser feito nesse momento, pode ser feito nesse momento, está indo ao caminho de alcançar os seus alvos. Se você não tem maturidade, você nem alvo tem. Você está vivendo a vida louca, né? Eu vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, porque eu posso. Então, a pessoa que não tem maturidade geralmente entra em dívidas porque ela não está planejando as suas compras e planejando os seus expenses. E a última razão, que é a mais minúscula de todas, é que realmente tem uma crise, uma emergência, um desastre, aonde a pessoa, mesmo preparada, mesmo com fundo de emergência, não consegue, é uma coisa muito grande. Tem uma enchente na cidade, a casa destrói, cai a árvore na casa da pessoa, quebra a casa, o carro, mata o filho, mata o cachorro, e todo mundo vai, destrói tudo. Não teria como assegurar tudo isso. Aí, então, a pessoa entra em dívida porque ela tem que se levantar de uma crise horrorosa dessa, tá? Mas a grande maioria das vezes é porque a pessoa não está preparada com um fundo de emergência. Então, vou parar essa mensagem educativa para perguntar para você. Olha para você mesmo, olha no espelho. Eu estou preparado com um fundo de emergência que me dá a oportunidade de não ter que entrar em dívida caso uma emergência aconteça. Ai, Ana, o que que é emergência? Ai, quanto que eu preciso ter? Você que vai decidir isso, porque você conhece o seu estilo de vida, você conhece o seu ritmo de vida, você conhece o tipo de atividade que vai te causar entrar em dívida. Tem gente que mora lá na fazendinha e vive da comida que ele plantou, tem as galinhas para os ovos dele lá. A emergência pode ser, acabou a luz, o carro quebrou, né? Agora, uma pessoa que pula de paraquedas e tem milhões de investimentos e viaja pelo mundo inteiro e se coloca em situações perigosas, emergência é outra coisa. Então, cada pessoa tem o seu mapa financeiro, onde ele vai definir o que que é emergência, quanto que vai custar uma emergência e quanto que para ele é saudável ter salvo de emergência. No nosso caso, eu e o Ray, nós mudamos de Missouri para cá 5 anos atrás. E nós sempre guardamos, a gente sempre quis ter um ano de reservas. E naquele ano eu tive que definir uma outra carreira, pelo fato da situação da saúde do meu marido, e eu tirei um ano sem trabalhar, porque a gente podia, porque eu tinha preparado para aquele momento. Então, quanto você tem de emergência para você poder parar de trabalhar ou precisar de parar de trabalhar? Você tem esse fundo de emergência onde você pode usar ele para uma emergência, para você não precisar entrar em dívidas para se cuidar, tá? Então pense nisso. Se você não tem, eu quero que você mande uma mensagem para mim para a gente poder começar a colocar um planejamento para você ter essa segurança, para você não precisar entrar em dívidas quando uma emergência acontecer. Porque muitos dos meus clientes falam assim, Ana, assim que eu começo acumular um pouquinho de dinheiro, acontece tititi. Aí eu tenho que tirar o dinheiro da emergência para poder. Aí, se acontecer duas emergências, não tem como. Então, tenha um planejamento, tá? E por que que a gente vai querer
eliminar dívidas. Por que que a gente quer criar esse fundo de emergência? Por que que a gente quer estar preparado para esses momentos onde a gente vai precisar do dinheiro e a gente vai querer ter esse dinheiro? Porque na economia, tanto brasileira como americana, o seu crédito, a sua saúde de crédito é muito importante para a sua vida diária. Se você não tem um bom crédito, se você está devendo, isso impacta você em tudo. Não é só no seu cartão de crédito e pagar as dívidas, mas sim nas suas próximas aplicações. Aqui nos Estados Unidos, se você deve muito, se você tem muitas dívidas e você deve muito em cartões de crédito, student loans, o seu carro, a sua casa é tudo dívida, o seu score, o seu número financeiro, né, o seu credit score, chama credit score, a sua nota financeira, ela é pouca. Então, o que acontece? Quando você vai comprar celular novo, quando você vai aplicar para seguro de carro, quando você vai aplicar para cable, né, para colocar televisão na sua casa, tudo isso, a sua rate é impactada, porque o seu credit score é baixo. Então, assim, não é só quando você vai comprar casa e carro, não. É para o seu dia a dia. Você não consegue abrir um cartão de crédito com menos de 30% de juros quando você tem um crédito mal. Às vezes nem cartão de crédito você consegue abrir. Você não consegue comprar um carro com menos de 20% de juros quando o seu crédito está ruim. E se o seu carro ferrar, você tem que comprar crédito. Comprar carro, né? Você tem que ter crédito para comprar seu carro. Senão você vai pagar muito de juros. Então é importante você zelar esse seu score, esse seu credit score. Porque se você não tem um bom, você vai pagar muito caro para tudo. Então é importante você estar preocupado com isso. Agora, eu sou da política de que as pessoas jovens, as crianças de 16, 15, 16 anos até os 25 anos, eles não têm essa, eles acham isso absurdo, absurdo ter credit score. E para mim, eu acho também que as companhias de credit score são uma máfia aqui nos Estados Unidos. São três principais, são seis segundo grau, né? Mais a Experian, a Equifax e a TransUnion. São três companhias que não são não é do governo essas companhias, elas são private companies, né? Então elas ganham dinheiro fazendo o que elas fazem. E, olha só, toda vez que eu explico isso numa classe financeira, as pessoas ficam falando, meu, por que ninguém nunca falou isso para mim? Se você tem um cartão de crédito ou aqueles programas que chamam Credit Wise, Credit Karma, Credit Sesame, aqueles que te mostram o seu crédito de graça, né? Que você tem que pagar para ver o seu crédito. É o seu crédito, você que gasta, você que paga, e você tem que pagar para ver qual que é a nota que eles dão para você. Até lá, aguenta. A mesma companhia que te dá a sua nota fiscal, o seu credit score, é a mesma companhia que vai ganhar quando você aplica para crédito no website deles. Vou falar de novo. Vamos fazer um exemplo, né? A Experian. A Experian tem o programa do Credit Sesame. Então, se você tem de graça no seu cartão de crédito, o Credit Sesame, para você checar o seu crédito, você não está pagando. Mas, quando o seu crédito abaixa, eles te mandam uma notificação. Olha, coisa baixou. O que que você vai querer fazer? Você vai querer pegar uma loan, você vai querer pegar um cartão de crédito segurado, você vai querer fazer todas essas links que você clica para melhorar o teu crédito, eles ganham dinheiro com isso. Se isso não é máfia, então me explica o que máfia é. Só que, na minha idade, eu não tenho mais solução para isso. Na verdade, eu tenho, mas seria quebrar, né? Disrupt a cultura financeira inteirinha. Como veio o Uber, como veio o Airbnb, como veio o Netflix, eles fizeram um disrupt, né, dessas indústrias. Eu acredito que uma criança, uma pessoa de 20 anos, tem a cabeça para pensar no mundo fora do que nós vivemos aqui nos Estados Unidos com questão a esse ponto. Mas, até lá, é importante ter bom crédito. O seu credit score é importantíssimo para você. Então, você vai querer melhorá-lo, arrumá-lo, evitar ter dívidas, porque sem ele você não tem uma vida saudável financeira, você acaba pagando muito para os bancos. Por isso que eles são agradecidos demais, né? A essas companhias de crédito, porque eles colocam para você um crédito baixo, você tem que pagar mais juros.
Vai ver quem que é o dono dessas companhias, para você ver como eu não estou falando bobeira. Vai ver quem que é o dono do TransUnion, Equifax e Experian para você ver que eu não estou falando mentira, tá? Deixa para uma pesquisa para outro dia para vocês aí. Então, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos diminuir essas nossas, o nosso dinheiro que a gente está pagando para os bancos em fees, em charges, em finance charges? Porque quando você elimina essas, pensa nisso só um pouquinho. Vamos dizer que você calculou aí que você está pagando $500 por mês em finance charges. Se você pegar esses mesmos $500 e investir em você, numa conta de savings, né, uma conta de poupança de juros compostos, ela vai gerar uma aposentadoria maravilhosa para você. Agora, se você continuar pagando ao banco, se você continuar pagando ao banco, você nunca vai ver esse dinheiro voltando para você. Então, a grande importância para você é fazer uma maneira de que esse dinheiro fique com você e não no banco, correto? Então, como que você vai fazer isso? Você vai começar a eliminar essas contas onde você está pagando FIIs para o banco. Como que você faz isso? Você vai abrir todas as suas contas e você vai notar aonde você está usando dessa oportunidade de dividir em parcelas, e aí você está sendo cobrado um valor extra por ter essa oportunidade de dividir em parcelas. Muitas vezes você não está pagando nada, mas a grande maioria das vezes que você paga por parcelar, você está perdendo dinheiro. Um exemplo é seguro de carro. Outro é seguro-saúde. Outro é telefone celular. Tem muitos onde eles cobram para você um valor extra porque você está parcelando uma coisa que você pode pagar de uma vez só. Seguro de carro, se você paga aquele premium de 6 meses de uma bolada só, você paga um valor. Se você decide parcelar mensalmente, você paga um pouquinho mais, mas é um pouquinho mais que você paga. Poderia estar com você, para você estar investindo ele em juros compostos. Mesma coisa comprando um celular, você pode dividir em 24 parcelas, ou você pode pagar ele inteiro. Seguro de saúde, você pode pagar 12 meses consecutivos, né? Junto, de uma vez só, uma bolada. Ou você separa. Agora, Ana, não tem esse dinheiro para pagar. Claro que você não tem, porque você não tem o fundo de emergência. Agora, se você tivesse fundo de emergência, você pagaria ele de uma vez só, eliminaria essa fiestra, e aí você repagaria, você reembolsaria o fundo de emergência todo mês, para que ele continue crescendo, né? Você não vai parar de pagar. Você paga essa uma vez só, essa conta uma vez só, e aí devolve de emergência mensalmente. Se você só vai alocar o seu dinheiro diferentemente para você lucrar, não o banco lucrar. Da maneira com que nós funcionamos hoje em dia, quem está lucrando é o banco. Agora a gente vai aprender como a gente lucra. E como que você faz? Você tem que ter uma estratégia inteligente onde você sabe aonde você vai eliminar esses valores que estão indo para o banco, ao invés de vir para você. E você vai se tornar o seu banco. Tá? Então, abre todos os seus extratos, um exercício para você fazer. Abre todos os seus extratos, vai ver aonde que você está jogando dinheiro para o banco ao invés de para você. Se você está como é que chama isso aqui? No Zoom, eu vou fazer um share screen que eu quero te mostrar o que que a gente fez aqui para eu criei, né, o casal, o Superman e a Wonder Woman. E eles têm 2 cartões de créditos, eles têm 2 carros, eles têm 2 casas. Se você for olhar no que eles pagam de interest rate, 30%, 27%, 8%, 3%, e você for adicionar os valores mensais que eles pagam em FIIs, é mais de $1.500 que eles jogam do salário dele só para juros. Abra a tua conta da tua hipoteca, da tua casa, do valor que você paga mensal, veja quanto vai para o principal e quanto vai para juros. A mesma coisa do seu carro, a mesma coisa dos seus cartões de crédito, a mesma coisa da sua student loan. Quanto que vai para o principal e quanto que vai para juros? Eu quero que você vai adicionar todos esses valores que vão somente para juros, para você ver se não é 30% ou mais do valor que você paga todo mês em dívidas que vai para o banco e você nunca recupera esse dinheiro. Esse dinheiro não é recuperável.
O principal vai virar asset para você, né? Ele vai virar um bem seu. Então, o valor que você paga da tua casa, que é só o valor da casa, ele está se tornando casa. O valor do carro do principal está se tornando o carro. Mas o juro, ele nunca retorna para você. Então, vamos eliminar os juros que nós estamos pagando dessas companhias para que ele fique para nós. Como que você faz isso? Desculpa, gente, eu estou só olhando aqui uma mensagem do cliente. Então, é importante você olhar isso para você se cientizar do dinheiro que está saindo do seu bolso, indo direto para os bancos. Por quê? Porque isso vai te dar uma sensação de emergência em lidar com esse assunto, para você parar com isso, para você começar a você receber esses juros, não o banco. Como que você faz isso? Você pode muito bem ligar para as companhias de cartão, do carro, da sua casa e estruturar uma nova maneira de você diminuir esse valor mensal que você está pagando para eles em juros, para que essa diferença do que você estava pagando, o que você vai começar a pagar, você comece a usar isso para jogar no principal, tá? Essa é uma estratégia que todo mundo fala, que é o básico que todo mundo ensina a fazer, mas que a grande maioria das pessoas não entendem por que isso não é uma estratégia inteligente. Ela vai, claro, diminuir o principal, vai diminuir o principal, né? Vai diminuir os juros que você vai pagar. Mas existe uma maneira mais inteligente de fazer isso. Por quê? Porque quando você joga para a companhia esse extra principal, você não tem poder sobre esse dinheiro. O que acontece? Vamos fazer um exemplo. Onde é que você está pagando a sua casa? E que você vai pagar uma mensalidade extra, né? Então, um valor extra. Então, minha casa é 2.000 por mês, eu vou pagar 2.500, porque esses 500, essa que eu estou pagando, eu vou jogar para o principal, para diminuir os anos que eu tenho que pagar. Eu vou pagar em 30 anos, eu vou pagar em 20 anos, eu vou pagar 500 por mês extra. Toda vez que você joga $500 extra lá, eles vão diminuir no final da conta. Lá no ano 30, no ano 29, no ano 28. Eles não vão diminuir no mês seguinte. Eles não vão acumular 500 vezes 5 para fazer uma mensalidade. Não, para ficar um mês sem pagar. Então, esse dinheiro que você está dando aí vai só contar para você no final da conta. Carro, a mesma coisa, cartão de crédito, a mesma coisa. Eles não tiram de hoje. Não é que você deu 500 hoje extra que você não vai pagar o mês que vem. Não, você não vai pagar só no final da conta. Então, o que acontece? Você tira o poder desse dinheiro e dá para essa companhia e você perde esse poder. Chega mês que vem, daqui 2, 3, 5 meses que você já pagou, né? Um grande valor aí extra e você não consegue pagar aquela conta, você não tem como ligar para essa companhia e falar: ai, você me perdoa, eu não vou conseguir pagar o mês que vem, você não pode usar aquele crédito que eu já te dei e aplicar para o mês que vem. Eles não vão fazer isso para você. Por quê? Porque a conta inteirinha não está paga. Então, você perdeu o poder desse dinheiro. Então, uma estratégia mais inteligente é colocar em uma conta de savings, uma conta a conta como é que fala savings? Poupança com juros compostos, porque ali ela vai acumulando e se você precisar por algum motivo, você saca dessa conta, você paga suas emergências e aí você pode utilizar, o dia que você tiver o valor inteirinho dessa dívida, aí você vai, antes de você pagar inteiro, você liga e fala, olha, gostaria de saber quanto que é para pagar esse negócio inteiro, eliminando os juros restantes. Eles vão te dar um número, você fala assim, não, mas eu quero que você tira um pouco desse valor aí e me dá um desconto para pagar agora, cash tudo. E aí você elimina aquela conta com mais rapidez e, se possível, também elimina um pouco dos juros que você pagaria, né? Falando com eles pessoalmente, pedindo para eles diminuírem um pouco dos juros. Então, isso é bem possível, todo mundo faz, eu faço isso para clientes todo mês, tá? Então, é uma estratégia muito mais inteligente do que ficar jogando dinheiro extra, mas essa é uma estratégia para você diminuir suas dívidas. Vamos dizer que você busca aí o seu credit score, credit report, e tem um monte de coisa negativa ali dentro, mas que é realmente que você fez. Você não pagou as suas dívidas, você ficou atrasado, você esqueceu, whatever. E não tem como fazer um dispute dessas coisas. Se você tem como fazer dispute, faça para eliminar essas marcas negativas do seu credit score, para ele poder aumentar naturalmente, porque você não fez essas coisas, você dispute, faz a amostra, né? Mostra, paguei meu cartão, não atrasei, tarará. Eles vão tirar isso aí do seu credit score. Agora, vamos dizer que você realmente fez essas coisas, você pagou atrasado, você não pagou, você ficou devendo, e você agora então precisa eliminar essas dívidas de uma maneira, você se tornou mais maduro, agora eu vou eliminar essas dívidas com mais inteligência.
Existem companhias que fazem o que a gente chama de credit consolidation. Eles vão consolidar todas as suas dívidas em uma conta só. Então, eles vão pegar todas as suas dívidas que tem lá, os seus 30%, 20%, 15%, e vão consolidar numa uma conta de 10%. Então, vai diminuir o valor que você está pagando de juros, você vai continuar pagando o mesmo valor mensal, o máximo que você pode. E aí, essas companhias de consolidação, elas vão ligar para os seus cartões de crédito, para o seu carro, para o seu... ligar para todo mundo e pedir para diminuir o valor que é cobrado em APR lá. A companhia de consolidação vai pagar todas as suas dívidas, vai deixar o seu crédito aberto para que você tenha agora um crédito aumentado, né? O seu credit score vai aumentar. Aí você vai dever para a companhia de consolidação. Quando você deve para eles, você vai ter aquela diferença, né? Do 20 que estava pagando, 20% estava pagando, 10 que agora você vai pagar. Essa diferença eles vão jogar para o principal. Então, você vai pagar isso com mais rapidez, você vai diminuir os juros sendo pagos, e aí você vai ele usar o sistema de snowball. O que é o sistema de snowball? Você vai pagar uma dívida primeiro, e aí com o valor que quando você quitar essa dívida completa, você vai usar esse valor para começar a pagar a segunda dívida e vai snowball. Um vai subir em cima do outro até você pagar todas as suas dívidas. Esse tipo de estratégia é muito inteligente e é bem mais rápida do que se você pagar cada um item de separado. A única diferença quando você está buscando uma companhia de consolidação de dívidas é o seguinte: número um, você vai procurar aquela companhia que não vai te cobrar o que eles chamam de origination fee. Então, eles vão cobrar uma fee inicialmente só para fazer negócio com você. Se essa companhia de consolidação cobra essa FII, não use essa companhia. Por quê? Porque apesar de que a grande maioria deles façam isso, é um dinheiro que você já não tem. Se você tivesse esse dinheiro, você estava mandando para as companhias de crédito, correto? Então, não use uma companhia que cobre de você origination fee. Outra coisa que você vai estar querendo observar é se eles estão te dando um empréstimo de 10% e você tem dívidas de 3, 5, 7%, não jogue essas dívidas de menos percentual para a dívida de consolidação. Não é uma estratégia inteligente. Se você está pagando 7%, mesmo que seja um pagamento extra que você vai ter que fazer sozinho, não joga isso no bolão da consolidação, porque não é uma estratégia. Você vai estar pagando mais. Você está querendo eliminar a dívida, não aumentar. Então, tenha uma estratégia. Mesmo que a companhia fale para você, não é inteligente você fazer isso, você vai, porque é o seu dinheiro, quem está pagando é você, não é eles. Então, pense nisso. Você tem uma inteligência financeira para você aprender que isso não é uma estratégia inteligente. E número 3, além deles não cobrarem origination fee, eles não embolarem todas as dívidas em uma conta só, você vai também querer saber se eles têm um programa para te ajudar a modificar a sua estratégia financeira. A razão por que você entrou em dívidas pode ser uma emergência ou pode ser hábitos financeiros que não são positivos. Essa companhia, ela vai querer, além de te ajudar a sair de dívidas, ela vai querer te ensinar a não mais entrar em dívidas. Então, se você não conhece uma companhia, eu tenho a referência de uma companhia que chama Excellence Financial. Se você quiser, me manda uma mensagem separada e eu te ajudo a entrar em contato com eles. Mas a minha função é ajudar você a saber exatamente essa estratégia é inteligente? Eu deveria fazer assim? Isso aqui está custando mais dinheiro para mim do que está me salvando mais dinheiro. Então, quando você entende o processo dessas companhias que estão te ajudando a sair da dívida, então você começa a entender não só o que eles estão fazendo, mas como você evitar fazer o que te trouxe a essa situação. Tá? Então, é inteligente saber como eles funcionam para que você possa, além de ah, solucionar o seu problema de dívidas, não entrar nessas mesmas situações novamente. Obrigada, Flávia. Eu vou mostrar para vocês que estão aqui no WhatsApp também, desculpa, não no WhatsApp, o que é esse negócio aqui? Zoom, no Zoom.
Então, vamos dizer que o Superman e a Wonder Woman, que a gente tinha falado, né? Que é o processo desse casal que tem dívidas, assim, 2 cartões de crédito, 2 carros e 2 casas. Vamos dizer que esse pessoal aqui resolveu achar US$ 500 no planejamento financeiro deles, aonde eles vão colocar para eliminar as dívidas com mais rapidez. Quando você coloca, eu como educadora financeira, nós temos o nosso software que a gente coloca esses dados para a pessoa poder ver o mapa financeiro dele. Então, se você ainda não tem um mapa financeiro, eu quero te convidar a mandar uma mensagem aqui. Se você está assistindo mais tarde, você pode colocar nos comentários ou entrar no meu website, no anaferro.com, e clicar para fazer um apontamento comigo, um agendamento comigo, porque a gente faz a primeira apontamento, é sempre gratuito, de 1 hora, para você me contar a sua história e ver como é que a gente pode te ajudar. É muito inteligente você já tomar conta disso. Como a gente falou na hora dos cartões de créditos, os cartões de créditos, as contas, eles te cobram juros diariamente. Então, cada dia que você passa, que você não soluciona essa sua situação financeira, você está pagando juros. Todos os dias, cada 24 horas, esse juro é recalculado. Contas de casa, contas de cartão de crédito, conta de carro, conta de student loan, todas essas contas são cobradas juros diariamente. Então, quando você evita pagar essas contas diariamente, quando você evita pagar um pouco do principal diariamente, ou todo o principal diariamente, você está sendo cobrado juros diariamente. Então, quanto mais cedo você tomar uma decisão, mais cedo você vai ver a sua solução. Nesse caso aqui, esse casal colocando US$ 500, eles vão acabar as dívidas dele, ao invés de 27 anos, eles terão um retorno do investimento deles de 13 anos. Então, eles vão eliminar 14 anos de dívidas que eles pagariam e eles vão ter uma liquidez de US$ 800 mil quando eles acabarem de pagar essas dívidas na aposentadoria deles. Só US$ 500 por mês até eliminar essas dívidas. E aí, esse US$ 500 que era para pagar dívidas, agora ele vai começar a crescer em compound interest, juros compostos. Tá? Então, se você vê a velocidade e a rapidez com que esse dinheiro vai crescer, agora que ele não está indo para os bancos, mas que ele está indo para você, para a sua aposentadoria, para os seus juros, para criar riqueza para você e para sua família. Agora, olha a diferença quando você usa esse mesmo banco, se você, ao invés de achar dinheiro, né? Vamos achar US$ 500, vamos achar US$ 200 para colocar para nossas dívidas. Se você utilizar o que a gente ensina de Velocity Banking, Infinite Banking, Family Banking, que é o nosso conceito, que nós ensinamos como que os nossos clientes saem de dívidas com super rapidez, é colocar todo o seu, não achar dinheiro para pagar dívidas, mas colocar todo o seu salário nesse programa. E aí fazer uma alocação desse dinheiro para pagar as suas contas fixas e eliminar a dívida ao mesmo tempo. Eles vão fazer, não em 27 anos, mas em 5 anos, eliminar essas mesmas dívidas, as mesmíssimas dívidas, ao invés de colocar US$ 500, estão colocando US$ 5.000, porque é o salário deles. Eles colocam nesse banco, eles usam esse mesmo dinheiro para pagar as dívidas e para pagar as contas fixas deles. E o que sobrou é deles, ele é líquido. O valor que eles usam todo mês, ele vai começar a crescer com mais rapidez, porque é uma conta de juros compostos, e ali eles vão criar a aposentadoria deles, o fundo de emergência deles, e conseguir pagar essas dívidas com muito mais rapidez. A liquidez dele no mesmo período de tempo não é de US$ 800 mil, mas sim de 5 milhões de dólares. É por isso que o Albert Einstein chamou o juro composto da oitava maravilha do mundo. Porque quem entende juros compostos ganha. Quem não entende, paga. Então, se você não entende como os juros compostos funcionam, você está pagando para os bancos. Mas quando você entende como os juros compostos funcionam, você está ganhando com isso. Então, por isso que é inteligente você saber uma estrutura familiar, uma estrutura de infinite banking, onde o seu dinheiro está crescendo para você, você está eliminando dívidas, você está eliminando juros que você paga, você está mantendo o seu banco de emergência, né, o seu fundo de emergência, para que você não entre em dívidas e você tenha sempre o supérfluo para suas compras emocionais. Não estou falando para ninguém parar de comer pizza, ninguém parar de tirar férias. Estou falando que você vai alocar esse seu dinheiro de uma maneira mais, uma estratégia mais inteligente para você poder, então,
fazer tudo o que você quer fazer financeiramente. Com questão a fazer a debt consolidation, quando você escolhe uma companhia, então vamos dizer que todas as partes do seu credit score, credit report estão certas, você realmente falhou nessas compras e agora você está querendo arrumar isso aí, a sua companhia de consolidation é aquela que vai ajudar você a estruturar uma nova maneira de lidar com esse seu dinheiro, além de ajudar você a pagar essa conta. Porque quando você estrutura e você sabe que de agora em diante as suas compras vão ser feitas de uma estratégia onde você vai usar crédito para que você possa ter 30 dias para pagar, você vai acumular juros compostos, pagar todas as suas contas no dia certo, sem pagar juros. Uma vez que você eliminou todas as suas dívidas, eles te ajudam a aplicar para mais crédito, você tem mais crédito disponibilizado para aumentar o seu banco de emergência e ali conseguir, então, fazer todos os tipos de compras de hoje e as que vão estar planejando para o futuro, tudo de uma maneira, uma estratégia emocional inteligente, onde você nunca mais vai precisar emprestar de bancos para fazer esse tipo de atividade. Tanto para comprar carro, comprar casa, mandar suas crianças para a universidade, fazer viagens, fazer casamento, todo esse tipo de compra, tanto pequena quanto grande, ela pode ser estruturada com o Family Bank, para que você possa entender como que os juros compostos funcionam para ele beneficiar você e não os bancos. Então, quando você faz isso, você vai consolidar suas dívidas, você vai consolidar as suas compras e você vai entender como uma melhor estratégia funciona para que você então beneficie. Quando você aprende uma maneira diferente, aí você vai eliminar todos esses problemas que a gente acaba caindo quando a gente não está ciente, não temos uma solução, não temos um caminho e não temos a maturidade para poder seguir nesse caminho que é mais inteligente e mais correto, tá? Você vai aprender a fazer um budget, você vai ter um sistema, você vai ter o seu fundo de emergência e você vai poder usar desses sistemas e dessas ferramentas para você poder alcançar seus sonhos com muito mais rapidez e mais tranquilidade. Então, falando mais uma vez, né, sobre a nossa maneira de poder compartilhar com vocês essas ideias, eu vou preferir que vocês, se vocês ainda não fizeram um like lá no meu canal do YouTube e do Rumble e do Telegram. São as maneiras que eu estou comunicando. Eu já tenho todos os capítulos do podcast lá, tanto em inglês como em português, no YouTube e no Rumble. Eu não vou usar para sempre o Instagram, ou o Facebook, ou o WhatsApp. Eu não sou fã dessas linhas de comunicação, mas eu vou usar aqui por um período de tempo. Então, eu peço que você se conecte lá no YouTube e no Rumble, para a gente continuar sempre compartilhando ali. E se vocês tiverem algumas dúvidas, eu vou deixar o website. É o anaferrell.com, é meu nome. anaferrell.com é meu website, onde você vai ver todas as informações. A conta de juros compostos, que chama Marcus, a informação sobre o Debt Consolidation, a companhia para fazer consolidation está lá também. Então, clica no link, entra naquela informação. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no text, no meu text, ou no message, de qualquer maneira. Vocês sabem que eu estou disponível a qualquer momento. Muito obrigada pela sua presença e a gente se vê até semana que vem, tá? Toda semana tem um tema diferente, esse mesmo horário, esse mesmo canal. A gente se vê lá. Muito obrigada. Obrigada por vocês aqui também no Zoom.